Sobre o ganho de peso do bebê, né? Então, eu coloquei alguns pontos aqui para a gente falar do ganho de peso do bebê. Então, a gente tem aquela coisa, né? Que sempre, em algum momento ali, entra o complemento e a gente vê que muitas vezes a gente perde a amamentação por conta de gramas, assim. Eu sempre falo para a mãe, às vezes a gente tá perdendo o negócio por causa de gramas. Eu sempre falo para elas que o complemento não é vilão do negócio, de jeito nenhum, muito pelo contrário, graças a Deus que a gente tem um complemento, mas sempre que o complemento entra de um lado, eu brinco que a gente tem que entrar com um plano de ação do outro para tirar esse complemento o mais rápido possível. E a gente tem muita coisa com isso de ganho de peso, parece que fica um fardo, né? Ganho de peso, ganho de peso. E o ganho de peso se dá ao leite que você está produzindo. Então, é uma coisa assim, um chicotear, né? Se eu não produzir leite, meu filho não vai ganhar peso. E a sociedade, o marketing é muito forte em cima da mãe. Tem um professor meu da pós que até fala, nós temos o melhor produto, mas eles têm o melhor marketing. Então é muito forte. E esse negócio do ganho de peso, a gente sabe que a gente não pode deixar o bebê definhar, né? Claro, tá longe disso. Mas essa régua que muitos profissionais colocam, assim, de 30, 40 gramas por dia, é uma meta bem acirrada, né? E o pior de tudo, não precisa. A gente sabe que não precisa de tudo isso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do ganho de peso. Aí eu coloquei aqui quanto que o bebê tem que ganhar, né? Quando ele está com complemento, como que é esse negócio do ganho de peso, principalmente para o bebê até os 3 meses, né? Que é o primeiro trimestre. A gente tem que Isso, agora sumiu de ver. Ah, não, pode falar. Desculpa. A gente tem que seguir alguma recomendação de base. A nossa recomendação de base é a da Organização Mundial de Saúde, a do Ministério da Saúde e a da Sociedade Brasileira de Pediatria. Quando eu vou fazer uma recomendação, eu vou lá na OMS e a OMS está com a seguinte proposta, que até 2025 a gente tenha pelo menos 50% das crianças em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Ah, nossa, esse é um sonho. Eu coloco 4 metas de ação. Dessas 4 metas, não por ordem alfabética, a primeira é limitar o marketing de fórmula. Porque a própria Organização Mundial de Saúde entende que não é a fórmula, é o marketing sobre as fórmulas que faz com que as mães tenham uma grande dificuldade a respeito disso. Para que fique muito claro, nunca, em momento algum, por nada que se faça, uma fórmula vai chegar perto do leite materno. A fórmula infantil tem 50 componentes. O leite materno tem 800 conhecidos. Aí alguém vai lá... Conhecidos. Alguém vai lá, pega alguma coisa do leite materno e joga na fórmula. E aí, pronto, esse é o leite mais perto do leite materno. Só para a comparação que eu costumo fazer, nada contra, tá? Não é preconceito, é só para entender. Se você pegar um Fusca e colocar nele 4 pneus de Mercedes, ele não vira uma Mercedes. Ele continua sendo um Fusca com pneu de Mercedes. E o pneu de Mercedes funciona bem na Mercedes, pode não funcionar bem no Fusca. Quando você fala em ganho de peso, a meta antiga era 1 quilo por mês no primeiro trimestre, 750 gramas por mês no segundo, 500 gramas por mês no terceiro, 250 gramas por mês no 4º trimestre. Isso foi até 2006, quando a Organização Mundial de Saúde mudou os gráficos. Os gráficos anteriores eram feitos com crianças de forma geral nos Estados Unidos. Em 2006, eles pegaram para esses gráficos crianças que tinham aleitamento materno exclusivo até 6 meses e pelo menos até 1 ano de idade, dos 5 continentes. No Brasil, a fonte foi Pelotas, que tem um trabalho muito bom a respeito de aleitamento materno, que é de onde é o professor César Vítora, que é candidato talvez a Prêmio Nobel de Saúde, enfim, brasileiro. Tem publicação de aleitamento materno num dos jornais, no JAMA, né, num dos jornais mais... nos jornais mais conhecidos mundialmente a respeito de informações pediátricas.
E a partir daí se fez uma média. Para você ter uma ideia, até antes de 2006, a média de peso de um ano era 10 quilos. Depois de 2006 passou para 9. Você vai falar assim, mas só 1 quilo? 10%. Será que ninguém gostaria de ter 10% a menos no seu peso hoje, adulto? Eu ficaria feliz. Eu tento todos os dias. Tá? Então, 10% é 1 quilo, mas são 10%. É importante, é uma diferença significativa. Tá? Existe um caderno da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. O 3. No caderno 3 tem um parágrafo que fala o seguinte: para a criança tem aleitamento materno exclusivo, essa criança pode ganhar, em média, 150 gramas por semana. Essas 150 gramas por semana, faz a conta, dá uns 22 gramas por dia. Tá? 22 gramas por dia, beleza. No rodapé, tem escrito o seguinte: se eu estou falando que a média é 150 por semana, entre 100 e 200 por semana está normal. Isso quer dizer que está ganhando 400 gramas por mês, a 800 está dentro do normal. 400 gramas, 100 gramas por semana dá 13 gramas por dia. Eu fiz a conta, dá 12, alguma coisa, né? Isso. Aí o que acontece? As pessoas também esquecem que, diferente da gente, que só cresce para os lados, o bebê cresce para cima, para os lados, e o perímetro do crânio dele também cresce. Isso significa que o cérebro está aumentando de tamanho, que ele cresce na esticada. Então, esse bebê ganhou 4 centímetros. Ele não precisa ganhar 1 quilo. Foi o que eu falei na live de ontem. Se a gente tiver um bebê crescendo 4 centímetros todos os meses, com 30 gramas por dia, ele vai virar um boi com 1 ano. Não vai ser um bebê. Exatamente. Não dá para ser. Quando a gente fala a respeito de... eu estava te falando de 40... Que ele cresce 4 centímetros. Bom, enfim, ele cresce e ele vai engordar e crescer de acordo com a sua característica genética, com a questão do leite. Lembrei. Me preocupa muito mais um bebê que ganha 1 quilo, 300 gramas, do que um que ganha 300, 300, 300 e 300. Porque esse bebê que estava ganhando 1 quilo, de repente passou a ganhar 300 gramas, alguma coisa aconteceu. E se alguma coisa aconteceu, eu preciso entender o que está acontecendo. Aquele que ganha sempre 300, é o ritmo dele. Mas então você não acha que pode ser anormal? Pode. Lógico que pode. Mas o que a gente faz nesse momento? Pesquisa, examina, avalia. Muitas vezes é uma pedra inadequada no seio. Muitas vezes é um horário da casa que não favorece que esse bebê faça parte da família e durma adequadamente. Então, tudo isso pode trazer para esse bebê repercussões no seu crescimento e desenvolvimento. Não necessariamente comer mais ou comer menos. Não necessariamente o leite sendo fraco. Então, o importante é consultas regulares de pericultura a cada mês com o seu profissional de acompanhamento, com o seu pediatra, se for possível. Uma vez que isso seja acompanhado e fazendo a evolução, dá para se ter uma ideia de que aquela criança tem uma linha de crescimento. Então, mais uma vez, aí a gente volta para os gráficos da Organização Mundial de Saúde. O importante não é que ele esteja na média. A média é imensa. Se tiver oportunidade em algum momento aí de alguma outra live ou de algum post seu, de mostrar como é que é o gráfico, para mostrar qual é a amplitude do normal, ele vai de 10% a 90% dessa faixa normal. Então, o importante é que essa criança acompanhe uma das linhas. Se ela acompanha a linha, pode ser a de baixo, a de meio, a de cima, não tem problema, ela está bem. Ontem eu falei, as crianças que estão na faixa do meio estão saudáveis, as que estão na faixa de baixo estão saudáveis, as que estão na faixa de cima estão saudáveis. De acordo com a faixa dele, né? Exatamente.
Essa é a ideia, tá? Então, isso é o importante para se fazer. Conseguindo fazer isso, maravilha. Essa criança vai ter o seu ritmo de ganho de peso e de estatura e de perímetro cefálico. É isso aí, porque as mães, elas ficam com uma neurose com o negócio do peso, que elas ficam desesperadas. Eu atendi uma mãe, até fora do Brasil, né? Ela mora nos Estados Unidos. Ela falou, Kátia, aqui eles colocam um negócio assim, é terrorismo. Eu falei, não só aí, meu amor, aqui também. Aqui é um terrorismo tremendo com esse negócio do peso. E eu já vi, né, bebês ganharem 30 gramas por dia e alguns profissionais ainda prescreverem um complemento. E aí eu sempre falo para as mães, aí vai da mãe estar empoderada de ou trocar de profissional, ou falar, ó, doutor, não, isso aqui não condiz até com o caderno, né? Com o caderno 3 lá, o histórico da criança. Então, quando a mãe está empoderada de alguma forma, ela tem subsídios para argumentar. E a gente sabe que o bebê não precisa. Eu fico mais assim, revoltada, que eu quero. É que eu sei que não precisa de tudo isso. Não precisa. O que precisa, tá tendo. E isso acaba com a autoestima da mãe. Porque a mãe fala: meu Deus do céu, eu fiz tudo isso. E ele engordou 30 gramas. E eu ainda vou ter que dar complemento para o menino? Então, basicamente, a questão é assim. É muito importante que a informação seja dada corretamente. Então, onde é que busca essa informação correta? No site do Ministério da Saúde, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, no site da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Nós temos um blog na Sociedade de Pediatria de São Paulo, que eu sou editor, que se chama Pediatra Orienta. Tem um site de Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu participo também. Buscar informação em sites confiáveis, sites oficiais. Ah, você está em dúvida sobre alguma informação. Checa antes de passar. A notícia de fake news, ela passa muito rápido. Sim, sim. E toda vez, e é engraçado, né? As pessoas ficam muito bravas quando acontece alguma coisa do tipo, por exemplo, que aconteceu na KLM, há um mês atrás, que uma mãe que foi entrar para viajar recebeu... Tá, eu vi. Recebeu um paninho, né, para se cobrir. Um cobertor, para se cobrir, etc, etc. Eu acho isso ótimo, porque cada vez que isso acontece, explode a reação e a gente começa a enxergar e minar essas características. Eu escrevi um texto que se chama Obrigado, KLM, a amamentação agradece. Porque é aí que a gente consegue, isso foi antes da Semana Mundial. Então, é aí que a gente consegue ter oportunidade para falar. Então, falar sobre vacinação, falar sobre sono, falar sobre introdução alimentar, que independente de fazer aleitamento materno ou fórmula, deve ser a partir do 6º mês. Não se dá água para a criança abaixo de 6 meses, não é necessário. Ela sempre pergunta, bebê que está mamando no peito, mais fórmula, dá água? Tem 85% de água no leite materno. Além disso, você tem suco só depois de 1 ano de idade. A recomendação que vem agora do que alimentar de crianças até 2 anos de idade do Ministério da Saúde é 0 açúcar até 2 anos de idade. Mas ele não vai comer nem chocolatinho, ele precisa. Nem a gente precisa. A gente também não precisa do chocolate, né? Pois é, mas é bom. É bom, nossa, nem fala, pelo amor de Deus. Mas para nós, a gente precisa imaginar que esta criança, até 2 anos de idade, ela recebe o que a gente chama de nutrientes, ela é carimbada com aquilo que ela come. Sim. Antigamente, só quem era obeso e comia muito tinha problema de colesterol. Hoje o obeso tem, o magro que come muito tem, e o magro que não come muito pode ter também. Exatamente. Por conta da carga genética que ele recebeu dos pais. Não muda o gene, mas muda a manifestação dele. Todos nós temos o gene do colesterol. Se eu comer alguma coisa que estimule esse gene, eu vou ter mais colesterol. Eu falo que nós, adultos, a gente sempre quer ter 1 quilo a menos, igual o senhor falou, né? Só que por que o bebê tem que ter sempre 1 quilo a mais? Tem que ser sempre aquele monte de dobra, aquele bebê de comercial de fralda. E a gente tem que ser sempre slim, a gente tem que ser sempre magro, mas o bebê tem que estar um boi.
Então, aí quando o bebê cresce, a gente quer que o bebê emagreça. Então, a gente nunca sabe o que a gente quer, né? Então, eu tô com a frase que o senhor falou aqui, que a mãe que é suscetível a influências e opiniões externas, ela acaba sabotando a possibilidade do sucesso da amamentação, que eu achei fantástico, assim, cada palavra, né? Então, é exatamente isso. As opiniões externas influenciam muito a mãe. E, às vezes, essa opinião externa é do cara que está do teu lado, do teu marido, da tua sogra, do seu meio ali. Tanto é que, igual você falou, né? O slogan da SMAN desse ano foi exatamente essa citação aqui, né? Então, o meio corrompe tanto para o bem quanto para o mal. A pessoa começa a se colocar à prova. Ai, será que está passando fome mesmo? Será que meu leite não é fraco mesmo? Né? E aí qualquer chorinho que a criança tenha, ou qualquer 5 gramas a mais por dia, a menos por dia que ela ganhe, já vem a introdução da fórmula. E a cultura disso acontece nas próprias maternidades. As grandes maternidades de São Paulo, raramente a gente vê uma mãe que não receba a ideia de que ela, de repente, possa usar a fórmula e sair com receita da fórmula da maternidade. Precisando ou não. Lógico, e temos que pensar sempre nisso, né? A gente é contra os profissionais que trabalham dentro dessas indústrias? Não, são trabalhadores, são mulheres, homens que estão ali trabalhando. Se acabar a indústria alimentar no mundo, milhões de desempregados. A gente é contra a fórmula infantil? Olha, a fórmula, desde que indicada adequadamente, ela deveria ter uma prescrição. Um medicamento, né? Isso. Por quê? Quando que a gente introduz fórmula? Então, assim, mães soropositivas ou que têm HTLV não podem amamentar por enquanto. Já tem estudos modificando um pouco essa abordagem. Mas hoje, ainda no Brasil, a recomendação é que elas não amamentem porque existe um risco de transmissão vertical. Vertical quer dizer, a mãe tendo passa para o bebê através do leite materno. Então, essa tem que ter fórmula. Mães que, por alguma razão, não têm condições de amamentar, ou até, vamos respeitar isso, uns que não querem. Sim. Eu posso dar a melhor orientação de aleitamento materno do mundo. A mãe vai ficar maravilhada para ver, doutor, faça essa aula que o senhor deu, eu quero explicar para o mundo isso. Mas eu não quero amamentar. Tudo bem. É uma opção que ela tem, desde que seja uma opção informada. Ela não tem, a gente não vai julgar e falar, aconteceu alguma coisa lá na frente, você vai falar assim, eu te disse. Para quê? Eu sei o que eu te disse. Ela sabe o que eu te disse. Eu não preciso falar eu te disse. Foi uma opção que pode dar certo ou não. Qualquer uma delas. Né? Mas é importante sempre que a gente pense em, por exemplo, cidadania. Então, por exemplo, se eu resolvi não vacinar o meu filho, é uma opção que eu tenho. Se o meu filho adoecer de uma doença produzida por vacina, passar isso para uma criança numa escola, e essa criança passar isso para a mãe que está gestante, ele está incorrendo num risco bastante grave. Né? Ele está interferindo na saúde de um bebê que está para nascer. Mas isso é pouco. Não. Tendo risco, sempre existe. E hoje você vê, mesmo vacinadas, as crianças estão sendo carentes. Está vacinado. Por quê? Porque não está circulando o vírus vacinal, porque a gente já não... o vírus da doença, porque a gente já não tem mais o vírus da doença circulando há muito tempo, então não sensibiliza ninguém. Hoje, o vírus que circula é o vírus da vacina. O Brasil não tinha sarampo há 10 anos. Aí apareceram os casos que vieram do norte através da Venezuela e depois os casos aqui em São Paulo, porque eu enviei uma pessoa no navio, passou para todo mundo aí, e aí todo mundo começou a pegar. São vírus um pouco diferentes, a vacina pega os dois, mas existe sempre essa questão da possibilidade de adoecer. Por isso, quando eu estou fazendo uma vacina no meu filho, eu não estou só vacinando ele, eu faço parte de uma ação de cidadania. A amamentação
também seria interessante para a população de uma forma geral. Mas ela é uma questão do meu filho. Se me perguntar qual é o melhor investimento, é o aleitamento materno. Ah, mas não deu. Vamos fazer daquilo que você tem o melhor investimento. Tá, é isso mesmo. Que uma mãe não ame o seu filho nesse sentido, a ponto de falar assim, ah, não, leite materno vai fazer muito bem para ele, eu vou sacanear com ele e vou dar fórmula. Não.